Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, obrigado por mais um domingo estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado porque estamos felizes e alegres em estar na Tua casa, Senhor, junto com os nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, muito obrigado porque até aqui tem nos sustentado, Senhor. Obrigado porque podemos passar por mais uma semana de bênçãos e de vitórias. Sei que muitos de nós tivemos dificuldades, mas graças a Deus estamos aqui. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoe a Igreja Batista Missionária, Senhor. Abençoe a vida do pastor Raimundo, que está em repouso por conta dos seus dentes. Ó Senhor, abençoe aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderam vir, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso estudo esta manhã. Que o nosso estudo possa, Senhor Jesus, trazer clareza aos nossos corações, trazer, ó Deus, clareza às dúvidas que tínhamos a respeito do assunto que será dado esta manhã. Senhor, abençoe a mente, Senhor, de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pois é necessário que nós venhamos, ó Deus, de estar com a mente aberta, com a mente clara, para aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. E assim nós oramos, Senhor Jesus, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar e estudar a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ou como o autor do livro mesmo diz, que é o Deus esquecido. O que vocês acham dessa afirmação? O Deus esquecido. O Espírito Santo é o Deus esquecido na igreja? Hoje em dia tá. Quer mais gente? Vamos participar. É uma aula. Não é a hora da pregação ainda, tá? Eu vou passar os slides no grupo de edificação. Os irmãos podem pegar aí no celular de vocês também, caso estejam com dificuldade de ver no telão. Está no grupo de edificação, amém? Aproveitem e diga lá no grupo de edificação, irmãos, venham para a escola bíblica, é muito bom. Vocês vão aprender bastante. Pronto, já está no grupo de edificação da igreja. Amém? Então, o Espírito Santo é o Deus esquecido, segundo o autor aqui. Nós vamos estudar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, a presença e o poder que ele exerce na igreja. Amém? Glória a Deus. Opa, fiz um risquinho ali, não era para fazer um risquinho. Essas tecnologias aqui. André, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou com uns 3 pontinhos aqui, 6, 7, 8 pontinhos aqui. Ah, agora foi. É que meu dedo é grosso, meu dedo não é grosso. Ah lá, não vai, que absurdo. Deixa eu ver se com a caneta, olha, foi. Mas como é que muda aqui sem escrever? Como é que muda sem escrever esse negócio aí? Com a caneta? Tá bom. Meu Deus. Vamos lá. O membro mais esquecido. Dá para aumentar mais aí no telão, queridos? Que assim eu que já meu óculos já não estou enxergando. Desse jeito aí os irmãos não vão enxergar, não. Se virar o tablet, aumenta aqui? Não, mas aí fica ruim para mim. Aí, Angelão, você é o cara. Mas olhem, eu passei aí no celular de vocês, podem abrir no celular, queridos. Acharam? Muito bem. Então vamos lá. O membro mais esquecido da Trindade. Em primeiro lugar, por que o Espírito Santo é considerado o Deus esquecido, ou o membro mais esquecido da Trindade? Primeiro é por conta do mistério. A doutrina é uma doutrina difícil de discernir naturalmente. Por quê? As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Vamos abrir lá na Bíblia? 1 Coríntios 2,14. Primeira Coríntios 2,14.
Acharam? Quem pode ler? Amém, queridos? Então, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aquele que não tem o Espírito de Deus não tem como compreender a respeito do Espírito Santo de Deus. Amém? Espera-se que nós cristãos, os crentes em Jesus, os nascidos de novo, consiga compreender as coisas do Espírito. Amém? Irmão, não estou compreendendo, então se converta. Aceite a Jesus e busque o Espírito Santo. Obviamente não estou falando de compreender o texto muitas vezes, aí é o problema muitas vezes de interpretação de texto, aí é problema de português. Mas as coisas do Espírito se discernem, nós conseguimos discernir espiritualmente, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Amém, queridos? Outro problema a respeito do assunto é, muitas vezes nós temos esse problema de classificar as coisas. Pelo Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade, a gente acha que ele é menos. Ele tem menos importância, né? Porque nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele está em terceiro lugar. Já reparou? Numa competição, né, Felipe? Competição você tem que estar na onde? No topo, né? No topo. Está em terceiro lugar é bom, mas né? Ainda precisa treinar mais. Mas com o Espírito Santo não é assim. Mas muitas vezes nós não compreendemos o Espírito Santo por conta disso, porque achamos que ele é menos importante porque está em terceiro lugar. Voltou a ideia? Voltou. Vocês já pararam, vocês já pensaram dessa forma a respeito do Espírito Santo, sim ou não? Não? Que bom. Graças a Deus, né? Aqui o autor também traz uma questão de linguagem, principalmente na língua inglesa, tá? Os ingleses usam para se referir ao Espírito Santo o termo it, ou coisa. O Espírito Santo não é uma coisa, tá? Mas no inglês eles põem como it. Não é uma coisa qualquer, tá? O Espírito Santo não. Isso é um problema de linguagem no inglês, tá? Muitas pessoas também sentem temor em tocar no assunto. Por que sentem temor? O medo paralisante de cometer o pecado contra o Espírito Santo, levando a muitos a evitar o assunto. Alguém já teve medo aqui de pecar contra o Espírito Santo? Sim ou não? Levante a mão, querida. Eu não sei. Muito bem. Nós já tivemos. Porque antigamente nós não compreendíamos. Só o fato de você ter medo de pecar contra o Espírito Santo é o fato de que você não vai pecar contra ele, né? Nós vimos no texto que o pecado contra o Espírito Santo ele vai além, porque o povo de Deus já havia rejeitado o Pai, estava rejeitando o Filho, e a obra que o Cristo fazia pelo poder do Espírito Santo também estava sendo rejeitada pelos líderes religiosos. Tanto que falavam que Jesus fazia tudo o que fazia pelo espírito de Beelzebu. Aí, meu amigo, se rejeitou Deus, se rejeitou o Filho, se rejeitou até o Espírito Santo, aí não tem mais o que fazer. Não é verdade? Era esse o cerne da questão ali naquele texto. Aquele que pegar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Porque eles já haviam rejeitado tudo e todos. Eles diziam que Jesus fazia o que fazia pelo poder do diabo. Aí, meu amigo, não tem muito o que fazer, né? Mas graças a Deus nós temos medo. Se temos medo é porque nós respeitamos e adoramos o Espírito Santo, amém? Outro problema aqui que o autor traz é os estigmas. Excessos emocionais que tendem a desmoralizar ou desviar o foco de sua verdadeira natureza. Aqui nós trabalhamos com os excessos em nome do Espírito Santo. Vocês já devem ter visto na internet algumas igrejas evangélicas fazendo coisas absurdas, né? Mais parecem com um centro de candomblé do que uma igreja evangélica. Esses são os excessos emocionais.
Ou então dizer que o Espírito Santo está naquele lugar porque está todo mundo chorando, porque foi tocado pela bela e linda melodia que está no teclado, né? Hoje é muito comum isso aí, né? Põe worship, aí se eleva o emocional da pessoa, a pessoa começa a chorar por conta das notas musicais e daquele clima que se colocou dentro da igreja, e diz que aquilo é o Espírito Santo, mas muitas vezes não é. Ou excessos de tais dons espirituais, ou dizer que o seu irmão falou em línguas é porque ele tem o Espírito Santo. Não é bem assim, queridos. Esses excessos não têm nada a ver com o Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós temos um culto, ele tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter santidade, tem que ter consagração, e as coisas de Deus não se fazem de forma relaxadamente. Então nós temos que tomar cuidado com o excesso. Nossa, aquela igreja é barulhenta, o Espírito Santo. Não é só porque ela é barulhenta, o Espírito Santo. Então um estádio de futebol também tem o Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado. Quando nós temos o Espírito Santo agindo dentro da igreja, nós sentimos e é visível que é Ele que está agindo. Amém? Nós temos que tomar cuidado. Não estou aqui também falando que nós devemos ser críticos com tudo. Nós temos que ter discernimento de espírito, tá bom? E algumas traduções, como a King James, trazem o termo Holy Ghost. Só que Ghost a gente também tem por fantasma, né? Não é o santo fantasma. Não, é um termo que foi usado equivocadamente. Amém, queridos? Entenderam mais ou menos? Então, muitas vezes nós deixamos o assunto do Espírito Santo de lado por conta que é um mistério, nós não conseguimos entender direito, por conta da ordem, está em terceiro na Trindade, ou por conta da linguagem usada no inglês, que é o it, ou coisa, ou porque temos temor, né, de pecar contra o Espírito Santo, por conta desses estigmas dentro da igreja e algumas traduções equivocadas. Alguma dúvida, queridos? Não? Então nós temos aí, como o Fabiano tinha passado, no próximo slide, daquela aula que ele falou sobre Deus, Deus Pai, ele usou um pouco sobre a Trindade. Então nós temos o Deus Pai que revelou-se, né, na criação e a sua soberania no universo, o Deus criador de todas as coisas. Nós temos o Filho, Jesus Cristo, que revelou-se na forma humana e histórica, que veio, saiu da tua glória e habitou entre nós. E nós temos o Espírito Santo, que revela-se, né, na forma espiritual e é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, nós temos expresso aí um único Deus que tem três relações diretas para com a natureza e para com o homem. Nós temos um único Deus. Então, quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do nosso Deus. E é o Espírito Santo que está agindo e habitando em nós e na igreja nos nossos dias. Nós não estamos abandonados. Nós temos o Espírito Santo agindo o tempo todo, desde que Cristo se ascendeu aos céus. É Ele quem faz tudo na igreja. Amém? Vamos então um pouquinho a respeito dos termos usados nas Escrituras, aqui a linguagem do Espírito, ou seja, vento e fôlego. O termo usado no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, traz essa ideia de vento, de fôlego, mas também espírito, tá? Aqui o autor colocou ruah, mas não é ruah. Nós temos que ter um R lá no final, ruah. Tem o ruah. Aqui ele tinha que ter colocado, deixa eu ver se a caneta não vai me trollar aqui. Me trollou. Ruah. Não vai, André? Espessura está ok, a caneta está ok, mas ela não quer me... Está ligada. Deixa eu ver. Eu acho que aquilo ali era eu acho que eu apertei a borracha. Ruach. Esse é o termo correto, na fala é ruach. No hebraico é assim. Ruach, que significa fôlego, vento e espírito, ou seja, a força presente
em todo o Antigo Testamento. Ele cita aqui Gênesis 1, 2 e diz, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, ou andava sobre a face da terra, né? No grego é pneuma, tá? Que é o equivalente no Novo Testamento, que é a mesma raiz nas palavras que diz respeito à mesma coisa. Por isso nós temos hoje nossa palavra pneumático, tá? Ou seja, uma substância intangível que tem um poder colossal, que é igual à força divina. Então a palavra traz essa ideia de uma substância que não se pode tocar, mas que dispõe de imenso poder para construir ou destruir, dependendo da nossa relação com ele. Amém? Esse é o termo usado tanto no hebraico quanto no grego. O Espírito você consegue ver? Não. Consegue tocar? Não. Mas nós conseguimos sentir o poder que ele exerce sobre nós. Amém? O Espírito Santo não surge apenas no Pentecostes. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só está atuando lá depois que Jesus se ascende aos céus e que ele vem sobre a igreja, né, no dia de Pentecostes. Não. Ele é o fôlego que perpassa cada página das Escrituras. O Espírito Santo ele está agindo desde o Gênesis até o Apocalipse, está agindo hoje na igreja. Tá? O Espírito Santo não ficou preso também às páginas das Escrituras, ele está agindo hoje. Às vezes é por isso que nós esquecemos dele, né? A gente acha que ele só está aqui até o Apocalipse, acabou, fechou o livro, o Espírito Santo não está agindo mais. Não, nós só estamos aqui, eu e vocês, e você que está nos assistindo em casa, que é cristão, nascido de novo, nós só estamos aqui porque o Espírito Santo foi quem convenceu a mim e a você do pecado e do juízo. Foi ele quem trouxe eu e você aqui. Foi ele quem tocou no nosso coração para que nós venhamos de ver a verdade de Cristo, o Cristo ressurreto. Amém? Vamos ver como o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento. Ele atuou na onde? Na criação. Então a palavra sobre as águas, aqui o Espírito Santo pairava sobre as águas, dá uma ideia de agasalhar. Ele estava cuidando, ele estava ali cobrindo, assim como a galinha cuida dos seus pintainhos. Opa, problemas técnicos. Só um minutinho, queridos. Voltou. Então, na criação dessa ideia, o Espírito Santo ele pairava, o Espírito Santo já estava na criação, amém, queridos? O Espírito Santo atuou também, desceu sobre homens e concedeu força para feitos maravilhosos. Aqui no caso ele cita o poder, o Espírito Santo dava poder. Vamos ler lá Juízes 11, 29, alguém pode abrir para mim? Juízes 11, 29. Se algum irmão tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Levanta a mão e pergunta. Já está na tela, querido, só lembra. E o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então nós vemos a ação do Espírito sobre os juízes, né? O Espírito Santo também deu sabedoria, deu aptidão, arte, inteligência aos construtores do tabernáculo, por exemplo, Êxodo 28:3. Êxodo 28:3, vamos ler. Diga a todos os homens habilidosos aos quais dei sabedoria, que façam vestes para a consagração de Arão, a fim de que me sirva como sacerdote. Êxodo 31, 2 ao 5. Êxodo 31, do 2 ao 5. Considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Amém? Então você, irmão, que toca, que canta, que faz alguma coisa em relação à arte na igreja, quem te capacita é o Espírito Santo. É Deus quem dá, tá? É Deus quem dá. E ele atuou assim também no Antigo Testamento, dando habilidades a esses homens. O Espírito Santo também trouxe revelação a quem? Aos profetas.
atuou como força moral e fonte de revelação divina para com os profetas. Vamos ler aqui, ó. Ezequiel 2:2. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. O Espírito Santo atuando na vida do profeta Ezequiel. Em todas as passagens que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito de Deus atuando sobre os profetas e os inspirando a falarem as palavras do Senhor. Amém? E também a promessa, o anúncio profético de um futuro e definitivo derramamento do Espírito. Vamos lá ler Joel 2, 28 ao 32. Joel 2, 28 ao 32. 28 ao 32. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, e em Jerusalém haverá livramento. Amém? Isso nós vemos o apóstolo Pedro, quando veio o Pentecoste, Pedro ele prega justamente essa mensagem. E ali quase 3.000 almas se convertem a Jesus. Nós estamos nessa era em que o Espírito Santo foi derramado na igreja desde o Pentecostes e continua derramando sobre os irmãos. Amém? Alguma dúvida, queridos? Se vocês ficarem calados, eu acho que vocês não têm dúvida nenhuma, e eu acho isso muito bom. Amém? Ele também foi o agente na vida de Cristo. Como? De que forma que o Espírito Santo foi o agente na vida de Cristo? Na concepção. Foi o agente ativo da concepção imaculada. Mateus 1,18. Vamos ler? Eu quero ler bastante esses textos para ficarem bem evidente que o Espírito Santo ele tem agido na história, tá? Por que isso é importante? Porque vai chegar momentos em que vão questionar a cada um de nós. Algumas religiões não creem que o Espírito Santo existe. Alguns creem que o Espírito Santo é apenas um vento, apenas uma força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa distinta também, tá? Mateus 1,18 diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, esteve prometida em casamento a José. Antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Então, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. No batismo, fez-se presente de forma visível sobre ele. Mateus 3, 16. Vamos ler Mateus 3, 16. Aqui é a prova cabal da presença do Espírito Santo, né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, né? Aí Deus fala: este é o meu filho amado em quem me agrado, né? Em quem tenho prazer. Então nós temos a ação do Pai falando, o Espírito Santo vindo e o Filho sendo batizado. Nós temos a Trindade ali, amém? Glória a Deus. 3, na provação, o Espírito Santo guiou Jesus no deserto para enfrentar a tentação. Mateus 4:1. 4:1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo conduzindo o Senhor Jesus. 4, o Espírito Santo atuou no ministério de Jesus. O poder
que possibilitou a pregação e os feitos maravilhosos. Lucas 4,14. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Versículo 18, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Amém? Esse é o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. No sacrifício também, Jesus foi para a cruz no Espírito. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Amém? E em sexto lugar, na ressurreição, ele foi ressuscitado dentre os mortos segundo o Espírito de santidade. Romanos 1,4. Romanos 1,4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi pelo poder do Espírito que Jesus foi ressuscitado. E é pelo mesmo poder que nós seremos ressuscitados naquele grande dia. Amém? Aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo no Novo Testamento, nós vemos então o agir do Espírito Santo, tanto que nós podemos dizer que o livro de Atos é, com muita razão, chamado de o Evangelho do Espírito Santo. A gente poderia chamá-lo assim, Atos do Espírito Santo. Nós vemos o poder, a forma com que o Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, conduzindo-os na pregação do Evangelho e formando ali a igreja. No Pentecostes, o cumprimento da promessa transformou discípulos medrosos em leões indômitos, direcionando cada avanço da igreja primitiva. Isso é muito legal. Nós vemos então, quando Jesus morre, nós vemos os discípulos, os apóstolos fugindo, se escondendo, com medo do que haveria de ser feito com eles também. Mas pelo poder do Espírito Santo que foi derramado no dia do Pentecostes, que Pedro ali, que estava escondido quando Jesus morreu, mas quando o Espírito Santo vem, derrama ali o poder, e ali a promessa de Joel é confirmada na vida da igreja. Os apóstolos de Jesus e os discípulos de Jesus, o que acontece? Se tornam poderosos na pregação. Aleluia. Meu Deus. Amém, queridos? O Espírito Santo capacitou aqueles homens e mulheres de tal forma que eles se entregaram a favor da causa do Evangelho. Tanto que Pedro, como eu disse, pregou e quase 3.000 almas foram convertidas. Lembrando que no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo prometido por Jesus, que ele viria e encheria aquela igreja e começaria a conduzir aquela igreja desde então, línguas como de fogo vieram sobre os irmãos, e idiomas de determinadas regiões daquela época foram faladas pelos discípulos. Ali a língua que foi falada pelos discípulos ali, naquele momento, eram idiomas de diversos povos que estavam ali. Não eram as tais línguas angelicais, não. Eram línguas, era a mesma coisa, o Espírito Santo descer de tal forma sobre nós agora, e a Natália começasse a falar japonês, o Cristiano sul-coreano, a Michele vietnamita, o Felipe falar em árabe, e de repente passar pessoas dessas etnias aí fora e ouvir vocês orarem e falarem nesses idiomas, e elas entenderem a mensagem do Evangelho nas suas próprias línguas. Isso é poderoso para o avanço do Evangelho, tanto que quase 3.000 almas foram convertidas. Olha que bênção, olha que maravilha que é o poder do Espírito Santo. E esse mesmo poder que agiu lá está agindo hoje. O problema é que nós não compreendemos e nós muitas vezes não aceitamos esse poder sobre nós. Nós os deixamos de lado. Então em Pentecostes ele começou a agir e transformou homens e mulheres que eram medrosos em pessoas corajosas. Se de repente nós estamos com medo, estamos tímidos hoje pela pregação do Evangelho, é a hora de nós pedirmos: Senhor, venha como o Senhor veio no dia de Pentecostes sobre mim, sobre a igreja, para que nós venhamos de tornar-se leões na pregação do Evangelho.
O que tem acontecido na igreja americana, o que tem acontecido nas igrejas europeias, o que tem acontecido nas igrejas sul-americanas, é que tem se abandonado o Espírito Santo de Deus, e nós temos nos tornado pessoas medrosas e covardes na pregação do Evangelho. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos da Ásia, da China, por exemplo, que não tem medo do partido político que ali domina, que ali proíbe, não, mas o Espírito Santo tem descido de maneira poderosa, e eles têm pregado o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. E nós estamos aqui com todas as facilidades da vida, e deixamos o Espírito Santo de lado, ou apenas o queremos como forma de conveniência. Ele derramou também dons e poder, nós vemos lá em Coríntios, concedeu dons espirituais e poder aos cristãos, primitivos para a edificação do corpo. Nós vemos ali no livro de Coríntios vários dons. Eu não sei qual que é o seu dom, mas assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, buscai os melhores dons, busque. Senhor, eu gostaria de ter esse dom, para a sua própria glória, não. Os dons são utilizados para quê? Para abençoar o meu próximo, é para a edificação da igreja. Os dons não podem ser usados para eu ser o exaltado, é para abençoar o meu próximo, é para a edificação da igreja. Amém? Nós vemos a atuação do Espírito Santo nas cartas aqui também em relação à santificação. Romanos, Efésios, são cartas que falam sobre a santificação, a presença contínua que vivifica e exige que os crentes andem em comunhão sem entristecê-lo. Então a busca pela santificação é obra do Espírito Santo também, e quem vai nos santificar é o Espírito Santo de Deus, amém? E ele também está atuando na consumação, no livro de Apocalipse, ou seja, a última voz e convite da Bíblia é: o Espírito e a esposa ou a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aqui eu quero repetir o que eu disse na quarta-feira, a respeito de uma pregação que o Cristiano postou para nós no grupo. Tem pessoas que ouvem falar da volta de Jesus e ficam tristes, ou medo ou tristões. Não, volta agora não, Jesus, pelo amor de Deus, estão acostumados com essa vida? Não. Quando nós ouvimos falar da volta de Jesus, é o Espírito Santo e a noiva dizendo, vem Senhor, vem. Mas não é o vem apenas pelo fato de dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito nessa vida. Não, é vem porque eu quero ver a face do meu mestre, eu quero ver o rosto do meu Jesus, eu quero estar com os santos que ao longo da história estiveram clamando pela volta de Jesus. Pessoas, irmãos nossos, morreram em arenas, foram mortos, foram trucidados pelo quê? Porque acreditaram e pelo poder do Espírito Santo pregaram o Evangelho e não tiveram medo. Queridos, é o Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas. Nós não podemos ser covardes, pois o mesmo Espírito que atuou nas cartas de Paulo, o mesmo Espírito que atuou ali em Atos dos Apóstolos, o mesmo Espírito que atuou na vida de João, na visão do Apocalipse, é o mesmo Espírito que atua hoje nas nossas vidas. O Deus conosco está aqui conosco. Não se esqueça que Deus, o Espírito Santo, está na igreja. É o poder dele que nos mantém de pé, é o poder dele que nos mantém firmes na caminhada. É difícil? É difícil. Ele não disse que seria fácil, mas é o poder do Espírito, amém? Glória a Deus. Próximo slide aqui. O mais importante da aula de hoje, eu acredito que seja essa. Ele é muito mais que uma força, ele é uma pessoa, ele se relaciona com nós. Pois nós cremos em um único Deus, porém, três pessoas em essência, amém? O Espírito Santo, ele age, vamos ver as ações ativas do Espírito Santo. Ele testifica, João 15, 26. João 15, 26. Isso é o mais importante, porque tem religiões que vão indagá-los a respeito disso. Vocês têm que provar, nós temos que provar na Bíblia que ele é uma pessoa. Ele testifica, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Quer saber se aquela igreja é boa?
Quer saber se a palavra que é pregada em uma igreja é legal? É se o nome de Jesus é glorificado. O Espírito Santo falará do Filho, ele levará nós ao Filho. Essa é a primeira prova. Quer saber se a pregação está ok? É se o nome de Jesus é glorificado. Se o pastor é glorificado, se a banda é glorificado, se a igreja, a denominação é glorificada, está tudo errado, porque é o nome de Jesus que tem que ser glorificado, porque o Espírito aponta para Jesus. Amém? Ele ensina e ele repreende. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É ele quem convenceu a mim e a você a respeito dessas coisas. Ele conforta e ele ajuda. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém? E serão minhas testemunhas. Volta lá, por gentileza. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele está conosco até os últimos dias. E onde quer que a gente vá, ele está conosco. Amém? Ele luta, ele se esforça. Gênesis 6:3. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Ele só viverá 120 anos. Ele está atuando, se esforçando. Além, vamos ver agora, ele reage, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, ele tem reações. Pode ser entristecido, Efésios 4:30. Você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. De que forma nós entristecemos o Espírito Santo? Pecando, fazendo a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo dessa forma. Ele pode ser resistido, Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer se mover, o Espírito Santo quer dar poder, o Espírito Santo quer enviar, o Espírito Santo quer fazer maravilhas, mas nós temos resistido. Não, eu quero fazer a minha própria vontade. O Espírito Santo fala, faz A, e a gente faz B. O Espírito Santo fala, vai ali, e eu vou a cá. O Espírito Santo leva Jonas, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. E assim nós vamos resistindo o Espírito Santo. Ele pode ser insultado ou ultrajado, Hebreus 10:29. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer, é o 29, né? 10:29. Merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então ele pode ser insultado também. E pode ser recebido, João 20:22. Vamos lá de novo. Meu Deus, André, estou levando um baile desse negócio aqui. Tudo bem, queridos, até aí? Então a Bíblia sempre o trata como pronome pessoal, ele, tá? Evidenciando intelecto, emoção e vontade. Amém, queridos? Então o Espírito Santo é uma pessoa também. Deu para entender isso? Isso é muito importante. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma coisa qualquer. O Espírito Santo é Deus e ele está presente aqui. Amém? Glória a Deus. Não é apenas uma pessoa também, ele é Deus de que forma? Ele é onipresente, é onisciente e onipotente. Onipresente por quê? Onipresente porque ele está em todos os lugares simultaneamente. Para onde me irei do teu Espírito? Aqui o salmista falando, onde eu vou o Senhor está. Ou seja, o Espírito Santo é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onisciente, porque lá em 1 Coríntios 2,10 diz assim, conhece todas as coisas, sondando até mesmo as profundezas de Deus. O
O Espírito Santo conhece todas as coisas. E ele é onipotente, tem todo o poder. Lá em 1 Coríntios 12:11 diz: detém todo o poder, soberano para operar na criação, no novo nascimento e na ressurreição. É como eu disse, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que nos ressuscitará naquele grande dia. Vocês lembram que vocês vão ressuscitar no último dia, né? Lembram, né? Então tá bom. Quer dizer, a gente esquece, né? A gente vai vivendo a nossa vida e esquece que tem um Deus, que tem o Espírito Santo que está, né? É um problema isso. Então a prova definitiva que o Espírito Santo é Deus está lá quando o apóstolo Pedro, ele declara, né? Aquele texto de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro declara que mentir para o Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. Atos 5:4, vamos ler? Aqui é a prova cabal de que o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, não é uma coisa qualquer, mas ele é Deus. Ele não pertencia a você antes de ser vendido, aqui quando ele vendeu lá suas posses e pegou uma parte, né? E depois de vendido o dinheiro não estava no seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Quem estava atuando ali era o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, o principal dos apóstolos, diz que ele não estava mentindo aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém, queridos? E esse episódio aqui é tão dramático que Ananias e Safira morrem na hora. Ainda bem que o Espírito Santo não resolve fazer mais isso, né? Ali era para provar ali que mentir contra Deus era um problema. Só que se nós continuamos a mentir contra Deus o tempo todo, nós temos uma morte espiritual. Isso é um problema. Amém, queridos? E o Espírito Santo é um sucessor perfeito, né? O Espírito Santo é para nós tudo aquilo que Jesus foi para os discípulos, e ainda mais. Por quê? Jesus, o Filho, estava limitado, ele se esvaziou e ficou limitado ao espaço-tempo. Ele se tornou carne. Ele era 100% Deus, mas 100% homem também. Então Jesus estava limitado por conta da sua localização física. Onde Jesus estava? Lá na Palestina, né? Em Israel, na Galileia, né? Em Nazaré, Belém, toda aquela região da Palestina, Jesus estava ali, limitado àquela região. Ele ficou presente fisicamente por apenas 33 anos, né? Ele atuou no seu ministério os 3 anos e meio. E o foco da obra dele estava ali, né? Tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus veio e falou: é chegado agora o reino de Deus. Jesus inicia ali, inaugura ali. Mas o Espírito Santo, ele dá continuidade a isso, porque ele é onipresente, está em todos os lugares a um só tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui aprendendo sobre o Espírito Santo, tem outras igrejas também falando a respeito de Jesus. Da mesma forma que nós estamos glorificando a Jesus, outras igrejas também estão fazendo, porque o Espírito Santo está atuando em todo o planeta Terra. Ele é presente para sempre convosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco até o dia em que o Senhor virá nos buscar. E o que ele continua a fazer e a ensinar através da sua igreja hoje? É o que nós estamos fazendo aqui, pregando, evangelizando, estudando. É ele quem nos capacita. Amém, queridos? E para terminar essa aula de hoje, ele é o fôlego que transforma, tá? O Espírito Santo não é apenas um conceito teológico para ser debatido em livros. Ele é uma pessoa divina para ser conhecida e recebida. Ele é o poder gerador na criação cósmica. Ele é o médico assistente do nosso novo nascimento interior. E o que é importante de tudo isso? Conhecer o Deus esquecido é despertar o verdadeiro poder da igreja. Amém, queridos? Conheçam o Espírito Santo de Deus. De que forma? Busque. Tem uma coisa muito interessante. Quero aqui ler o versículo. O último versículo que quero ler é João 14, 26. João 14, 26. Contudo, o conselheiro,
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Amém? Algumas situações da nossa vida nós seremos questionados a respeito da nossa fé. Se nós não estivermos preparados, santificados e consagrados, nós levaremos um baile das outras religiões. Porque nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos de nos lembrar de todas as coisas que Jesus disse. É o Espírito Santo de Deus que trará à nossa memória e ao nosso coração todas as palavras. Já teve uma situação, eu acredito que cada um de vocês já tiveram uma situação de ter que falar de Jesus e de repente vem palavras na sua mente, da qual você nem imaginava se lembrar e veio. É o Espírito Santo de Deus te usando e fazendo trazer à sua memória as palavras de Jesus. É Ele, o nosso conselheiro, quem nos preparará para trazer o Evangelho de Jesus aos perdidos. Amém, queridos? Conhecer o Deus esquecido é despertar o verdadeiro poder da igreja. Muitas vezes nós vemos vários pedidos na igreja. Preciso de um renovo espiritual. Preciso de um fortalecimento espiritual. Amém, nós precisamos, só que quem tem que buscar somos nós. O Espírito Santo, ele pode ser buscado, ele pode ser encontrado. Ele só está esperando você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me consagro, eu me santifico, eu deixo essas coisas do mundo para me consagrar ao Senhor. Quer fortalecimento espiritual? Peça. É uma ação nossa. Não venhamos de nos esquecer do poder que há no nome de Jesus. E esse nome há poder porque foi dado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está agindo hoje e ainda age entre nós. Nós temos que buscá-lo. Muitas vezes nós vemos uma fraqueza na igreja evangélica. É porque o povo de Deus não tem buscado o Espírito Santo. O povo de Deus tem esquecido do Deus que está presente em nós. Do Deus que habita dentro de nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos templos do Espírito Santo. Quer poder? Busque poder para pregar o Evangelho. Não é poder para ficar fazendo mágica. Nós não somos Harry Potter. O poder é para pregar o Evangelho de Jesus. Para que as pessoas vejam em nós o Deus que habita em nós. A luz não é nossa, é de Jesus. Amém, queridos? Busque o poder do Espírito Santo. Não esqueçam do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo está aqui na igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida, queridos? Não? Vamos buscar o poder do Espírito Santo então? Amém. Isso é uma ação nossa. Busquemos o Espírito Santo. Amém? Nós vamos ver as obras do Espírito Santo na aula que vem. Amém? Glória a Deus. Daqui 5 minutinhos a gente começa o culto. Amém? Obrigado, queridos.